Eu, malta da Carry Magic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Eu sei que isto não está fácil por causa deste coronavírus. Confesso que a vontade de produzir conteúdos não é a maior, mas nós não podemos parar e estamos aqui para continuar a passar informação independentemente daquilo que se passa. Neste vídeo vamos falar sobre o registro de propriedade intelectual e gestão de direitos de autor no seguimento da sondagem que fizemos no nosso separador comunidade aqui no YouTube. Eu não sei se estás muito ligado aqui no separador comunidade do nosso canal, mas nós de vez em quando fazemos umas sondagens, umas enquetes, para saber quais é que são as aplicações que o pessoal mais usa, algumas práticas, enfim, nós vamos colocando algumas questões e dessas questões conseguimos extrair alguma informação útil para produzir vídeos e a última sondagem que fizemos foi relativa ao registro das tuas músicas, isto é, quando acabas uma música e queres lançá-la nas plataformas, o que é que tu fazes? Lanças nas plataformas gratuitas sem registro, lanças nas plataformas de stream e de vendas com ou sem registro, fazes tudo direitinho conforme anda ao figurino, enfim, nós fizemos uma sondagem por lá e eu quero-vos passar aqui uma dica muito boa que eu aprendi na semana passada. Basicamente, eu tive uma reunião na SPA, na Sociedade Portuguesa de Autores, aqui em Portugal, que é a entidade que faz a gestão dos meus direitos de autor, assim como terás, por exemplo, a ECAD no Brasil. Aqui em Portugal é a SPA e depois ainda tens o IGAC, que é a Inspeção Geral das Atividades Culturais, que tem a ver com o registro de propriedade. E no seguimento da conversa que estava a ter na SPA, estávamos a falar sobre, efetivamente, o registro de propriedade intelectual e foi-me passada uma dica muito boa para que tu consigas saltar, digamos que, essa etapa e fazeres tu o teu registro de propriedade intelectual. Isto é, eu vou-te passar aqui uma dica bastante útil, como é que tu podes salvaguardar os teus direitos sem teres que recorrer à entidade legal e teres que pagar por isso. Chegamos à conclusão que o IGAC está a cobrar neste momento por registro de obra ou de propriedade intelectual 3 vezes mais daquilo que ela cobrava há cerca de 10 anos atrás. Já vamos chegar lá, já vos vou explicar direitinho o que é que isto quer dizer. Antes disso, não te esqueças de deixar aí o teu like para fortalecer o vídeo, inscreve-te no canal e visto que estamos numa maré de quarentena e de passar mais tempo em casa do que é normal, infelizmente, vamos tentar aproveitar esse tempo e por que não equacionar fazeres um dos nossos cursos que podes encontrar no nosso site www.kvmusicbeats.com. Se quiseres aprender um pouco mais sobre FL Studio, sobre marketing digital, temos cursos no nosso site que são bastante úteis e podem te ajudar muito nesse sentido. Vamos então para o vídeo. O que é que acontece? Eu vou fazer aqui um pequeno apanhado muito rápido só para vos introduzir este tema para aqueles que não estão tão à vontade. Isto porque existem duas fases, digamos assim, quando tu lanças uma música no mercado. Tirando toda a parte técnica, a parte da produção, a parte da construção, a parte das ideias, essa parte já está tratada, vamos jogar isso para trás das costas. Neste momento temos a música acabada e estamos concentrados em lançá-la, em torná-la pública, para arranjar público, para conseguirmos seguidores, conseguirmos ouvintes e tudo mais. Então o que é que acontece? Em primeiro lugar, o que tu tens de preocupar é salvaguardar a propriedade intelectual do teu trabalho. E basicamente, quando tu salvaguardas a propriedade intelectual do teu trabalho, é perante a lei tu provares que aquilo é realmente teu, é da tua autoria. Como é que tu provas, por exemplo, perante um juiz que produziste alguma coisa? Tens de ter um carimbo, tens de ter um registro de uma entidade pública legal que te dê esse comprovativo, basicamente. E aqui em Portugal é o IGAC, que é a Inspeção Geral das Atividades Culturais. Tu basicamente vais ao IGAC, entregas a tua obra para registro, ela passa ali por um período de avaliação, onde eles vão correr nas bases de dados e comparar a ver se aquilo realmente é teu, e depois de confirmado que é, o pedido é diferido e a propriedade fica registada em teu nome. Agora, segundo o Código de Direito de Autor, que eu tenho aqui, já o li muitas vezes, tu não precisas de recorrer a nenhuma entidade para salvaguardar a tua propriedade intelectual. Isto é, a partir do momento que tu desenvolves ou crias uma obra, por lei e segundo o Código do Direito de Autor, a obra é tua. Tu não precisas de, digamos que, a registar. Ela, a partir do momento que é criada, realmente se tens a consciência tranquila e tens a certeza que aquilo é uma criação da tua autoria, embora possa haver a questão de alguém já ter feito isso, imagina uma composição, uma melodia, há uma forte probabilidade, muitas vezes, dessa melodia já ter sido criada. Isso é um acidente, é diferente. Agora, se não for esse o caso, segundo o Código de Direito de Autor, tu não precisas de um suporte físico para provar que aquilo é teu. Basicamente, a partir do momento que criaste, é teu. Agora, quando é que tu tens que provar que isso é teu? É caso alguém te copie e vás para tribunal. E é só por isso, tendo em conta o Código de Direito de Autor, é só por isso que existe o IGAC. Porque o IGAC é a entidade legal que vai provar perante o juiz que a partir de data X aquilo
é teu, ou isto é, aquilo prova que a partir daquela data, aquele conteúdo ou aquela propriedade é tua. Porque imagina que vem uma pessoa depois, pega no teu trabalho e tenta fazer esse registro também de alguma forma. De qualquer das formas, se tentar fazer através do IGAC não vai conseguir porque já lá está o teu trabalho. Mas na eventualidade da pessoa publicar e reivindicar direitos de autor, se fores para o tribunal e se fores para a justiça, o que é que o juiz vai exigir para conseguires comprovar que aquela obra é tua? Ele vai-te pedir então o carimbo, ou digamos que o papel, ou a prova que está no IGAC em como aquilo é teu. Agora, segundo o Código de Direito de Autor, isso não faz muito sentido, porque se perante o Código de Direito de Autor, a partir do momento que crias é teu, para que é que serve o IGAC? É só por uma questão de prova perante a justiça, para que tu possas provar e mostrar que a partir daquela data aquele produto é teu. Basicamente é isto, no caso de haver conflito e alguém te tente roubar. Provavelmente estás-te a perguntar, mas eu tenho o Project File no meu computador, eu tenho ele numa rede social upado primeiro do que toda a gente. O que me foi explicado basicamente é que perante o juiz, quando estamos a falar de redes sociais e estamos a falar de suporte digital ao qual só tu tens acesso ou ao qual só tu consegues provar, basicamente, isso não conta muito. Tendo em conta a facilidade que existe em criar perfis falsos, em disseminar informação falsa através de perfis que não são fidedignos, enfim, através dos meios digitais existem muitas formas de conseguires aldrabar, passa a expressão, esse registro. Então, perante um juiz, toda a questão digital, toda a questão cibernética, acaba por não ser útil, basicamente. E então, por isso, é que tu matas a questão através da entidade legal do teu país onde tu fazes o registro dessa propriedade intelectual. Estão a entender? Agora, a dica que eu quero passar aqui neste vídeo tem precisamente a ver com isto, com o registro de propriedade intelectual. No entanto, eu gostava também de esclarecer, antes de passarmos à dica, eu gostava de esclarecer então a questão da gestão dos direitos de autor, porque há muita gente que acha que a SPA, por exemplo, Sociedade Portuguesa de Autores, é onde tu registras o teu trabalho. E não tem nada a ver. A SPA, por exemplo, só faz a gestão dos teus direitos de autor. Eles são como se fossem uma polícia que vai garantir que sempre que a tua música é reproduzida, quer seja em televisão, quer seja em rádio, quer seja em anúncios, quer seja em vídeos institucionais, enfim, eles têm formas de conseguir, de uma maneira muito eficaz até, diga-se de passagem, saber exatamente onde é que a tua música foi passada para que consigam cobrar os direitos de autor dessa exibição e, por sua vez, pagar-te por isso. Isso chama-se gestão de direitos de autor. É uma entidade que, neste caso, faz a gestão dos teus direitos, isto é, o material é teu. A nível intelectual, a nível de propriedade intelectual, é teu. Eles não têm como mexer nisso. Eles têm como controlar caso alguém esteja a fazer o uso da tua obra, ao nível de exibição pública e tudo mais. Portanto, isto é aquilo que nós chamamos a gestão dos direitos de autor. E há muita gente que confunde registro de propriedade intelectual com gestão de direitos de autor. Agora, aquilo que me foi falado na SPA, e é uma dica que por acaso me tem escapado ao longo destes anos, eu tenho gastado algum dinheiro no IGAC com esta brincadeira. Isto porquê? Porque eles no início, quando eu comecei a registrar os meus trabalhos, no início dos anos 2000, para terem uma ideia, eu por cada obra que eu criava, eu pagava cerca de 15 euros. Depois, se eu quisesse averbar essa obra, que era acrescentar mais conteúdo sem ter que estar a registrar novas obras, eu pagava mais 5 euros. Portanto, no máximo dos máximos, um registro de uma obra não passaria aos 20 euros, quando eu queria fazer esse registro no IGAC. Neste momento os valores já vão para lá dos 50 euros e há muitos músicos e muitos artistas a reclamar disso. Portanto, eles estão-se a aproveitar um bocado e estão a aumentar os preços de uma forma um bocado exagerada. E é claro que isso para um artista também não é confortável, porque acaba por ser mais dinheiro que tu gastas no processo de registro e de legalização da tua obra. Então a grande dica e a grande sacada que me foi passada na SPA é tu próprio, ou neste caso eu, tornar-me aquele que registra e aquele que prova perante o juiz que aquela obra é minha e por um preço bastante mais reduzido. E como é que é feito esse registro então? Eu vou-vos dar um exemplo bastante simples, é bastante fácil e é uma grande sacada, que é, basicamente tu vais pegar, antes de lançares o teu trabalho, para te certificares que ninguém vai pegar naquilo e usar indevidamente, e também para não estás a gastar muito dinheiro no IGAC, o que é que tu fazes? Tu neste caso vais gravar o teu trabalho todo num CD. Gravas num CD, selas o CD, metes no envelope e selas o envelope. Depois o que é que vais fazer? Vais aos correios e envias esse envelope para ti próprio. Envias ele para ti próprio, de preferência correio registado ou de maneira que possa ser carimbado pelo CTT. Como o CTT ou os correios no país onde te encontras são uma entidade fidedigna, uma entidade legal perante a justiça, o que é que tu vais fazer? Tu vais enviar esse pacote selado para ti, com o teu material, e quando receberes em tua casa, não abres. Ou basicamente tu nunca vais abrir esse envelope. Vais guardá-lo religiosamente, de maneira a que não se perca,
de maneira a que não se deteriore com a temperatura, com o tempo e tudo mais. Vais guardar para sempre esse envelope selado. E esse envelope só será aberto caso tenhas um conflito relacionado com direitos de autor e tenhas que ir para a justiça. Quem vai abrir esse envelope vai ser o juiz. E somente caso se justifique e avances para essa etapa de um processo judicial, por exemplo. Essa é a grande sacada. Porquê? Porque assim como o IGAC é uma entidade legal e uma entidade fidedigna, o CTT também. Portanto, se o envelope estiver selado ou lacrado, como dizem os brasileiros, se for o juiz a abrir, tendo em conta que o envelope tem a data, essa vai ser a data oficial e legal do teu registro de propriedade intelectual. Isto é, tu não tens que passar pelo IGAC, não tens que pagar 50 ou 60 euros para registares a tua obra, vais aos correios, pagas aí uns 3 euros, ou 4, sei lá, não há de chegar a 5 euros, envias um material para ti e vais guardá-lo religiosamente. Caso alguém diga ou tente registar a obra no IGAC, por exemplo, o que é que vai acontecer? Quando os dois chegarem perante o juiz, a data do envio do CTT há de ser garantidamente, se a obra for tua, é claro, anterior ao registro da pessoa maliciosa e de má intenção que fez o registro no IGAC. Estão a entender a sacada? Portanto, como ambas são entidades legais, tu só precisas de provar que aquilo é teu realmente antes da pessoa que o fizer. Isto é, como o direito de autor é-te atribuído a partir do momento que crias a obra, não interessa se tu tens prova ou não, só tens é que mostrar perante um juiz que aquilo é teu antes da data que essa pessoa tentar reivindicar. Estão a entender a jogada? É isto basicamente que precisas de fazer para que possas provar numa situação futura ou num futuro hipotético que aquele material é mesmo teu. E é assim, inclusivamente, que muitos autores e muitos músicos estão a conseguir contornar os valores exorbitantes que o IGAC está a cobrar neste momento. Eu acho que 15 euros ou até 20 euros era um valor razoável. Afinal de contas, estamos a falar da tua obra, não é? Portanto, eu acho que 20 euros é um valor bastante aceitável para garantir o registro numa entidade legal. Agora, quando essas entidades começam a exagerar e começam a explorar os artistas e os músicos, então os músicos têm que arranjar alternativas. E como a entidade temos mais próxima, fidedigna, são os correios, então a gente faz dessa forma. Nós enviamos o material para nós mesmos, garantimos que o envelope onde fizemos esse envio está totalmente selado, para não haver hipótese de se desconfiar que tu fizeste um envio ou aproveitaste uma carta ou um envelope de uma data X, abriste e meteste lá o conteúdo posteriormente, convém que esteja tudo direitinho e tudo bastante selado. Inclusivamente, depois, na própria gravação ou na data de registro do CD que utilizares, vai lá estar efetivamente ou vai corroborar mais ou menos com a data, vai estar próximo com a data do envio ou do carimbo do CTT. Se bem que isso também não vale muito, porque lá está. Quando estamos a falar de suporte digital, quer seja a nível de CD ou a nível de redes sociais, isso não tem muito peso na justiça, tendo em conta todas as nuances a nível de fraude que podem acontecer no processo. Agora, fisicamente, e tendo em conta a entidade por onde passou, digamos assim, aquele envelope que está selado e está carimbado por essa entidade, isso sim, judicialmente e legalmente tem peso, tem valor e tem credibilidade. Então essa é a grande dica para conseguires contornar esses valores que cada vez são maiores praticados pelo Estado, nomeadamente pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais, que é a entidade que gere, neste caso, o registro de propriedade intelectual. E quando falo de propriedade intelectual, estou a falar de produção musical, estou a falar de composição, estou a falar de escrita, estou a falar de programação, enfim, tudo aquilo que desenvolveres e que é integralmente original e exclusivo, ou neste caso, da tua autoria. E depois então vem o outro processo, que é o processo de gestão de direitos de autor, que então aí vais contactar a SPA ou outra entidade no teu país onde faça essa gestão. Normalmente essas entidades funcionam como cooperativas e tu tornas-te um associado, não és um cliente deles, passas a ser um associado e estão os dois a trabalhar de forma a cooperarem um com o outro. A entidade que faz a gestão coopera contigo e vice-versa. Até porque a entidade que estás a recorrer para a gestão, ela vai ganhar a comissão dela com base no teu material, portanto, estão a cooperar um com o outro. Alguém protege e garante que a receita das exibições vai para ti e ela obviamente fica com a sua parte. Eu acho que é um trato e é um acordo mais do que justo e por isso é que estamos a falar num conceito de cooperativa, não estamos a falar de cliente, empresa, não estamos a falar de associação, sócio. Tanto é que não tens cotas, não tens que pagar mais nada a partir do momento que estabelece a parceria com essa cooperativa. Agora, para fins de registro, para fins de garantia que realmente a partir daquela data aquele produto é teu, é só isso, é só enviares esse material para ti e ele levar com o selo de uma entidade legal, ou com o carimbo, neste caso, carimbo de uma entidade legal, de a partir de quando aquilo é teu. Já agora, uma dica extra que eu posso dar, para além da música que gravares nesse CD,
forma a garantir a prova. Coloca também o Project File, coloca o máximo de informações, Project File mesmo do FL Studio do Ableton. Se for possível, no Ableton, por exemplo, faz um Collect All and Save no projeto e gravas em conjunto com música o projeto. E assim, junto ao projeto, vão os ficheiros todos, vão os áudios todos, vai tudo. De maneira a que o juiz, se tiver que abrir o Ableton Live numa sessão, não é? Se carregar o teu Project File, vai ter acesso à obra integral a partir daquela data. E basicamente as dicas desta semana são estas, eu acho que são dicas muito boas, para vocês que também querem registrar a vossa música e para também, digamos que, tirarem um bocado esse bicho-papão dos direitos de autor, porque tu podes ser a entidade que registra e que protege os teus direitos de autor, assim como podes ser a tua editora, e isso já está explicado inclusivamente no nosso curso Marketing Digital. Portanto, se estiveres interessado, só passares por lá. Este vídeo aqui também vai ser carregado lá, porque eu acho que é um vídeo bastante útil e pode ajudar toda a gente aí que está a construir o seu marketing digital nas redes sociais, quer se proteger a nível de direitos de autor, quer saber realmente quais são os seus direitos, então este vídeo também vai ser carregado por lá. Espero que tenham gostado, espero que realmente tenha sido útil. Se foi o caso, não te esqueças de deixar um like. Se tiveres alguma dúvida, comenta aí em baixo. Este assunto de direitos de autor, gestão de direitos de autor, Content ID, sampling. O sampling aborda muito esta questão dos direitos de autor por causa do sample, enfim. Se tiveres alguma questão, fica à vontade para comentar aí em baixo, que eu terei muito gosto em ajudar-te, em esclarecer-te. É um assunto que eu tenho muito gosto em discutir. Caso tenhas caído aqui neste vídeo de paraquedas e não conheças a KV Music Beats, não te esqueças de te inscrever, ativar o sininho das notificações e ficar a par, porque estamos aqui a partilhar conteúdos todas as semanas. Não te esqueças também de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e de visitar o nosso site, como disse no início do vídeo, onde podes encontrar todos os nossos produtos, cursos e muito mais informações sobre este projeto. Quem falou contigo foi o Remédio, que eu te peço um grande abraço, vou ficando por aqui, tamo junto e hala!